Mateus capítulo 26. E aconteceu que, havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que dentro de 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado? Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e tomaram conselho entre si sobre como prenderiam Jesus à traição e de como o matariam, e diziam: não durante os dias da festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia nas mãos um vaso de alabastro cheio de bálsamo de grande preço, e o derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. E quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: por que tanto desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por um grande preço e o dinheiro distribuído aos pobres. E percebendo Jesus o que acontecia, disse-lhes: por que acrescentais pena a esta mulher? Pois ela praticou uma boa obra para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre é vez de ter. Porque quando derramou este bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Verdadeiramente vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, compareceu diante dos príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu o entregarei a vós? E eles lhe pesaram 30 peças de prata. E desde então ele procurava uma oportunidade para o entregar. E no primeiro dia dos pães sem levedura, vieram os discípulos até Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que te preparemos a comida da Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda-te dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe mandara. E eles prepararam a Páscoa. E tendo passado aquela tarde, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, disse-lhes: verdadeiramente vos digo que um de vós me entregará. E eles, grandemente entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? E ele respondendo lhes disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. Verdadeiramente o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a esse tal homem não haver nascido. E respondendo Judas, que o entregava, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o tens dito. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, e havendo rendido graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Verdadeiramente vos digo que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia, quando beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois que eu tiver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas, respondendo Pedro, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então Jesus lhe disse: esta verdade te digo, em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário que eu morra contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus então chegou juntamente com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se grandemente. Então lhe disse: a minha alma está muito triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco mais, prostrou-se com o rosto em terra e, orando, disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, senão como tu queres. E, voltando-se aos seus discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: então não pudestes vigiar comigo nem sequer 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é débil. E, pela 2ª vez, orou, dizendo: Pai,
Se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando novamente, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados de sono. E deixando-os ali novamente, foi e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse-lhes: Agora já podeis dormir e descansar. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que é chegado aquele que me entrega. E estando ele ainda falando, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E aquele que o entregava dera um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, aquele é, prendei-o. E logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, Rabi, e o beijou. E disse-lhe Jesus: Amigo, aqui vieste? Então, naquele momento, eles se aproximaram e lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma de suas orelhas. Então Jesus lhe disse: Devolve a tua espada ao seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Porventura pensas que eu não poderia agora rogar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém acontecer? Então disse Jesus à multidão: Como saístes à procura de um ladrão, viestes para prender-me com espadas e com bastões? Muitos dias eu me sentei convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso ocorreu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos fugiram e, abandonando-o. E os que prenderam a Jesus o levaram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim de tudo. E os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. E não o achavam. Apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem, e ainda assim não o encontraram. Mas, por fim, compareceram 2 testemunhas falsas, as quais disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e em 3 dias reedificá-lo. E levantando-se então o sumo sacerdote, perguntou-lhe: Não respondes nada a estes que depõem contra ti? Mas Jesus estava calado. E o sumo sacerdote, respondendo, disse: Conjuro-te pelo Deus vivente que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe disse: Tu mesmo disseste. E ainda vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfemou. Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? Então eles responderam: É culpado de morte. Então alguns cuspiram no seu rosto e lhe davam socos, e outros o feriam com as canas, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? E Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele à porta, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez e com juramento: Não conheço este homem. E um pouco depois chegaram os que estavam por ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu também és um deles, porque até o teu sotaque te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E em seguida um galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente.